E é uma alegria muito grande. Eu quero hoje, amanhã e no domingo pela manhã, serão 5 ministrações, não é? 2 serão sobre depressão, que é o tema de um livro que eu escrevi, que se chama Depressão e Graça, e foi publicado pela Editora Fiel em 2016. Eu vou falar sobre esse assunto amanhã de manhã e no domingo de manhã também na escola dominical, sobre depressão, e especialmente a gente vai olhar para 2 casos bíblicos, né? E tanto hoje à noite, quanto amanhã à noite, quanto no domingo de manhã no culto, eu quero olhar para 3 capítulos da Bíblia que estão em sequência, que são Gênesis 29, Gênesis 30 e Gênesis 31. E eu quero olhar com vocês algumas características interessantes na vida de Jacó e como a graça de Deus está presente, mesmo quando as nossas vidas estão ausentes da presença dele. Como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Ele é fiel, como Ele socorre, mesmo nós sendo tão indignos como somos, não é? Mesmo nós nos esquecendo dele, dando as costas muitas vezes para ele, insistindo em cair e muitas vezes não levantando de volta, não pedindo perdão, ou outras coisas mais que acontecem nas nossas vidas. Se você quiser me acompanhar, deixar sua Bíblia aberta em Gênesis 29, aqui e ali eu vou ir para vários outros trechos da Bíblia. Eu passei os versículos todos para o pastor antes, eu acredito que vão passar aqui, vai? Ok. Então, se você quiser deixar sua Bíblia aberta em Gênesis 29, e aí nos textos paralelos que eu vou dar a referência, você pode acompanhar aqui na tela para a gente poder ser mais rápido. Antes de ler, então, meus irmãos, quem era Jacó? Quando a gente olha para Jacó, a gente precisa lembrar da história dele, né? Jacó era alguém que sabia enganar, mas ele era neto de Abraão e era filho de Isaque. Abraão fez um pacto com Deus. Abraão era o pai da fé. Abraão provou o seu amor por Deus ao levar o seu filho Isaque para ser sacrificado. Abraão foi o patriarca do povo de Deus. Seu filho Isaque, a mesma coisa. Quando nós olhamos para o Deus que fala pelos profetas na história, ele fala como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele se identifica com essas figuras, com esses homens que são os patriarcas e que estão no início da história. E aqui e ali, até com as matriarcas também, com a Sara, com a Rebeca, e aqui e ali com Raquel e Lia também, em algumas ocasiões. Mas principalmente com Sara e com Rebeca, são citadas algumas vezes, e Raquel também, inclusive no Novo Testamento, nos Evangelhos. Pois bem, essas figuras patriarcais, matriarcais da história do povo de Deus, da história de Israel, elas não foram perfeitas. E isso é um ponto muito importante para nós, né? Obrigado, irmão. Quando nós olhamos para as nossas vidas como família, quando nós olhamos para nossas vidas como igreja, quando nós olhamos para a nossa vida individualmente, é óbvio que nós esperamos viver uma vida que agrade a Deus, em casa, na igreja, sozinho, mas nem sempre isso é alcançável. E quando nós olhamos para as Escrituras, o que é assim impressionante é que estas vidas de pessoas de quem se esperava também uma suposta perfeição, elas eram vidas tão falhas. Mas o ponto não é olhar para a falha delas e ver, bom, já que eu não sou tão falho como elas, então eu estou em um melhor estado diante de Deus. Mas é ver o quanto Deus é gracioso. Se Ele é bom com eles, Ele é bom comigo também. Ele é capaz de agir com bondade e graça comigo. Lembra do Jacó, quando jovem, enganando o seu irmão, porque quis roubar dele o direito da primogenitura e se aproveitou da fraqueza do irmão, da fome do irmão, que também não estava nem aí para a primogenitura dele e os direitos que isso lhe dava, o Esaú, que era o primogênito, né? Que direito isso dava a ele? Bom, ele seria o sucessor de Abraão, Isaque e Esaú. Seria ele. Ele herdaria a terra, dele viria a descendência que encheria a terra, dele viria o Messias, era o descendente de Isaque, na linhagem certa. Mas para ele, ser primogênito ou não, eu estou com fome. Ele age pela comida, pelo imediato. Mas Jacó se aproveitou daquela fraqueza e o irmão pediu comida. E ele se aproveitou.
Você não vende comida para o seu irmão. Você tem que ser muito ruim para você vender comida para o seu irmão, entendeu? E o outro, ele não era tão ruim assim. Não, o pai dele estava doente, o pai dele estava quase morrendo, o pai dele, Isaac, estava cego, não vendo ninguém, quase surdo. Ele vai lá para o pai e fala: sou eu, Esaú. É você mesmo, Esaú? Porque a voz parece de Jacó. Não, sou Esaú. Mas como é que você pegou essa caça tão rápida e me trouxe tão logo? Porque o teu Deus me abençoou. Ele ainda blasfema contra o nome de Deus para enganar o próprio pai e ser abençoado, roubando a bênção que seria do irmão. Aí o irmão fica sabendo. O irmão promete que vai matá-lo quando o pai morrer. E aí a mãe fica sabendo, porque o boato já estava rolando, e ela pede para ele fugir dali e ir para a casa do irmão dela, que ficava cerca de 1.000 quilômetros dali, lá em Padã Arã, de onde ela saiu um dia, acompanhando o servo de Abraão, para vir a Canaã para se casar com Isaac. Foge lá para a casa do meu irmão, o Labão, casa do meu pai, o Betuel. Lá encontra uma esposa para você. Era o desejo de Isaac também, porque as esposas do Esaú, que eram dali, daquela terra, eram cananeias, eram um desgosto de Isaac e de Rebeca. Encontra lá uma esposa para você, não fica aqui, porque seu irmão logo vai passar a fúria dele, vai durar uns dias, aí você volta. E aí ele fez a trouxa, colocou nas costas e ele tinha 1.000 quilômetros pela frente, um mês de caminhada. Antes da gente ir para o texto de Gênesis 29, eu quero ler só duas passagens de Gênesis 28. O primeiro versículo 15 vai aparecer aqui na tela também, Gênesis 28, 15, que diz assim: eis que eu estou com você e o guardarei, por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Essas foram as palavras de Deus para Jacó, quando ele estava deixando a terra prometida. Quando ele estava deixando aquele lugar para o qual o vô dele veio, onde o pai dele nasceu, o Isaac, e que por promessa seria dele, dos descendentes dele, não é? Ele estava fugindo de lá. Mas Deus está dizendo: eu vou te trazer de volta para cá. Eu vou guardar você, eu vou proteger você. Eu não vou te abandonar até que eu cumpra tudo aquilo que eu prometi. Aí nos versículos 13 e 14, voltando um pouquinho, diz: e eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaac. A terra em que agora você está deitado, eu darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, e você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. E em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ele promete aqui, o Senhor, a mesma coisa que ele prometeu para Abraão, lá em Gênesis 12, 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, há uma bênção para todas as famílias da terra. Há uma bênção para a sua família, há uma bênção para a minha família. Mas a semente desta bênção é a fé que um dia houve no coração de Abraão e que até esse momento não havia no coração de Jacó. Porque Jacó, até esse encontro com Deus aqui de Gênesis 28, ele nunca tinha se encontrado com Deus. Ele nunca tinha falado com Deus. Foi quando ele estava fugindo do irmão que no meio do caminho ele para dormir, ele coloca uma pedra de travesseiro e aí ele sonha. E nesse sonho ele vê algumas coisas. Ele vê uma escada que ligava a terra e o céu, ele vê anjos subindo e descendo, Deus conversa essas coisas com ele dá o nome daquele lugar de Betel, casa de Deus, e Peniel também um pouco mais à frente, porque Peniel significa face de Deus, porque ele diz que ele viu Deus face a face e prevaleceu. Um pouco mais adiante, quando ele luta com Deus no Peniel, não é? Um pouquinho depois. São dois momentos que ele tem e que transformam a vida dele, mais ou menos nessa mesma região, um indo, outro voltando. Bem, com essas promessas nos ouvidos e em mente, o texto de Gênesis 29, a partir do versículo 1, diz assim para nós: Jacó se pôs a caminho e foi para a terra do povo do Oriente. Esse é um verso bastante simples que cobre praticamente um mês de viagem. E uma viagem perigosa, saindo dali de onde eles estavam, na terra de Canaã, indo até a terra de Arã, de Padã
Padan-Aram, que era no sul da Babilônia, no sul de Ur dos caldeus, uma terra que eles teriam que subir pelo mapa, pela geografia, passar pela Síria e descer cerca de um mês de caminhada, quase 1.000 quilômetros, contados em um simples versículo, porque o foco não está aqui, o foco está no que vem depois. Verso 2, olhou, depois de um mês, olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas, deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. O poço, irmãos, era algo muito precioso naquela época para as pessoas, porque era dali que se tirava água, tanto para elas mesmas quanto para os animais. E se elas deixassem a boca do poço destampada, era possível que, com a virada do tempo e tempestades de terra, a terra entrasse ali e secasse aquele poço e atrapalhasse. E tanto é que em algumas ocasiões no Antigo Testamento a gente vê que quando uma nação, ou uma tribo, um reino está em reino contra o outro, uma das táticas de guerra é entupir o poço do outro, colocar terra no poço do outro. Fizeram isso com Israel algumas vezes. Por quê? Porque fazendo isso, eles cortam a fonte de alimentação, de água, de manutenção, para tudo, né? Tanto para os seres humanos, quanto para os animais, quanto para as plantas, para regar as plantas e para outras coisas mais. Então, eles mantinham essa pedra muito grande que os homens tiravam para dar de beber aos animais, a si mesmos, e depois recolocassem aquela tampa sobre a boca do poço. Continuando, versos 3 e 4 dizem assim: ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: de onde vocês são, meus irmãos? Eles responderam: somos de Harã. Irmãos, não sei se vocês lembram, mas o início dessa história aqui vai nos lembrar para uma outra história, ou de uma outra história, que acabou em casamento. Quando o servo de Abraão, que foi guiado pelo anjo do Senhor até Harã, até essa região aqui, onde em um poço também, ele encontrou rebanhos também, e ele encontrou uma moça também, como o Jacó estava para encontrar, e que viria a ser a mãe dele, no caso, né? A Rebeca. O texto está lá em Gênesis 24, que diz o seguinte, versos 3 e 4. Gênesis 24, versos 3 e 4. Para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, é Abraão falando para o servo, né? Que você não buscará uma esposa para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Pensa, Abraão vê o seu filho, Isaque, 40 anos de idade, nunca se casou, não tem filhos, Abraão está quase morrendo, e Deus prometeu que ele seria, os seus descendentes seriam como o pó da terra. Mas meu filho nem casou. E se ele não casar? E se ele se casar com alguém que não é da minha família, alguém autorizado pelo Senhor? Porque tem isso na Bíblia. Não se levava muito a sério isso naquela época, como hoje na igreja, os jovens também não levam isso muito a sério. Muitos jovens, muitos levam, mas muitos não. Se Deus fala para se casar com gente do povo dele ou não, pouco importa, né? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Assim pensavam, assim pensam, mas com Abraão não era assim. Ele se importava com o que Deus dizia. E para ele, se Deus disse que era para se casar com alguém que era da família dele, então deveria ser assim. Se não deveria ser do povo dessa terra, não vai ser do povo dessa terra. E aí ele faz com que o servo dele jure pelo Deus do céu e da terra, o que a gente leu, que ele iria à casa da sua parentela para escolher uma esposa lá, achar uma esposa para o seu filho Isaque. E aí o servo de Abraão enche ele de perguntas, né? Ah, mas e se ela não quiser vir? Ah, mas e se a família dela não deixar? Porque você imagina uma moça, chega um cara e fala, olha, tem um rapaz a 1.000 quilômetros daqui, que você nunca viu na vida, que vai casar com você. Você vai comigo? Você iria? Você deixaria sua filha aí? O servo de Abraão perguntou se eles não deixarem ela vir. E se ela não vier? E se acontecer alguma coisa no caminho? E se? O fato é que Abraão põe fé em Deus e ele diz, o anjo do Senhor vai estar com você. E é muito interessante porque quando o servo de Abraão chega lá, em Padan-Aram, no poço, aqui onde o Jacó está agora em Gênesis 29,
Quando o servo de Abraão chega lá no poço, em Gênesis 24, ele ora ao Senhor, tendo a mesma fé do seu patrão Abraão. No versículo 7 de Gênesis 24, ele diz assim na sua oração: Ó Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, que me falou e jurou dizendo, à sua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo diante de você para lá, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Isso daqui é Abraão falando, não é? Aí a oração do servo está um pouco mais à frente, no verso 12, 24, 12 a 15. A gente lê assim: Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Conceda, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. Pensa na oração desse servo aqui. Ele chega lá naquele poço e ele roga: ó Deus do meu senhor Abraão, seja bondoso, seja gracioso, amoroso, faz com que a moça que chegar, trazendo um cântaro no ombro, o cântaro mais pesado carregava cerca de 12 litros mais ou menos, e eu pedi de beber, e ela disser, eu vou dar de beber para você, eu vou descer o cântaro no poço, vou tirar a água para você e vou dar para os seus camelos. Um pouco antes no texto, a gente não viu, mas eram cerca de 11 camelos. A moça que disser, eu vou dar para você e para os seus camelos, seja a que tu designastes para o filho do meu servo. Irmãos, esses camelos, eles ficaram cerca de 30 dias sem beber nada. Um camelo, ele é capaz de beber cerca de 98 litros de água de uma só vez. E a gente está falando de 11 camelos, 98 litros. Você sabe quantas vezes essa moça tinha que descer o cântaro no poço? O servo estava pedindo muito, não estava? Era tipo assim, senhor, se uma moça chegar e falar, eu vou dar água para você, já é uma moça boa, né? Mas se ela disser, eu vou dar para todos os camelos, não é normal. É uma coisa assim do céu. Tem que ser ela, né? Mas isso é só um sinal, Senhor. Pode ser que ela não queira a hora que eu falar do casamento e tudo mais. E aí apareceu, antes que ele acabasse de orar, a Rebeca, que é a mãe do Jacó, não é? E a Rebeca, ela ouve todas as histórias, ouve o que ele fala, ela sai correndo para a casa dela, conta para o seu pai, Betuel, conta para o irmão dela, o Labão, que vai virar sogro do Jacó, na hora ele é irmão da Rebeca, conta para o irmão sai correndo para o poço, porque ela vê os presentes que o servo de Abraão deu para ela, e o Labão é meio ganancioso, a gente conhece a história dele na Bíblia, ele sai correndo por causa dos presentes, né? Vai chegar lá, ver o servo de Abraão com outros servos, com 11 camelos e muitos vestidos e ouro e argolas e barras de prata para pagar o dote da esposa do Isaque. Enfim, voltando lá para Gênesis 29, versículo 5 agora, a gente tem o seguinte: perguntou-lhes, isso agora é o Jacó, talvez uns 20, 25 anos depois de toda essa história, a Rebeca já decidiu casar com um cara que ela nunca viu na vida, a família autorizou, ela veio, ela conheceu o Isaque, eles casaram, demoraram anos para ter filho, porque ela não engravidava, o Isaque orou muito a Deus para Deus abençoar com que ela engravidasse, por um milagre, ela que era estéril, ficou grávida e eram gêmeos. Quem eram os gêmeos? Era o Esaú e o Jacó. E aí, muito tempo depois, o Esaú promete que vai matar o Jacó. E aí o Jacó foge lá para casa do irmão dela, do Labão. Quando chega lá, versículo 5, perguntou-lhes, vocês conhecem Jacó Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. E Jacó perguntou,
ainda: ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olha, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos? Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. É curioso porque Jacó, ele sabia que um dos desejos do seu pai e da sua mãe era que ele se casasse com uma das filhas de Betuel, com alguém da sua parentela. Era só a vontade do pai e da mãe, era a vontade de Deus. Ele aprendeu isso com os pais, e ele via a tristeza que o Esaú trazia para a mãe e para o pai deles, porque ele casou com duas moças que não eram do povo, né? Então, a hora que ele percebeu a moça, ele mandou os pastores pastarem. Vocês não querem pastorearem, não? Não é tempo de recolher os rebanhos? Não é tempo de você dar água de beber às ovelhas? Vão apacentá-las. Ele queria ficar sozinho com ela, ele queria se aproximar dela. Mas, versículos 8 e 9, eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Essa Raquel, então, aqui é prima de Jacó. Ele nunca tinha visto ela. A mãe do Jacó era irmã do pai dela, da Raquel. Eles eram primos de primeiro grau, primos legítimos, que estavam... A Raquel estava chegando ali no poço, né? Será que não é Deus conduzindo essa história, não é? Será que não é o Senhor soberanamente cuidando de tudo? Mas Jacó, ele tem uma característica que a gente percebe não só nesse capítulo, mas nos anteriores também, que é de agir por si próprio. Por que eu digo isso? Porque desde o ventre, Deus prometeu que o mais novo seria servido pelo mais velho. Desde o ventre, Deus prometeu para Rebeca, a mãe do Jacó, que a bênção viria sobre ele. Mas ele não fez, ele não aguardou isso, ele roubou isso, ele deu o jeito dele de conseguir a bênção. Ele antecipou o agir de Deus. É como se ele tivesse algo por receber e ele não esperasse com paciência a hora certa de receber e agia pelos seus próprios esquemas, pelos seus próprios tramas, pelas suas próprias tramas, fazendo por merecer alguma coisa. E aqui, nessa situação, é a mesma coisa. E ele nunca reconhece o Senhor, ele nunca busca o Senhor. Veja, o servo de Abraão, quando chega no poço, ora pedindo para Deus conduzi-lo à moça. Jacó orou nada. Ele chegou, foi conversando. Quando a moça chegou, ele já mandou os pastores pastarem e foi chegando perto dela. Segundo lugar, ele viu uma moça e ele sabia que ela era filha de Labão, ele nem para agradecer. O servo de Abraão, se vocês lerem o restante do capítulo 24 em casa depois, ele se lança na terra, põe o rosto no pó e adora a Deus, agradecendo ele, o Senhor, que o trouxe até aquele lugar para conhecer aquela moça, que ele nem sabia se iria acompanhá-la. Jacó não pede, Jacó não agradece. Jacó. Ele toma a situação nas mãos. Aí versículo 10 diz o seguinte: quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se. Olha o que ele fez. Removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão da sua mãe. Algo que os homens faziam juntos, ele fez sozinho, para impressionar. Vocês estão percebendo? Ele tirou a pedra da boca do poço sozinho. E deu de beber sozinho aos rebanhos. Acho que os caras devem ficar olhando aquilo lá, né? O que esse cara está fazendo, né? Os homens, os pastores, né? Sozinho fazendo isso, ele está querendo impressionar. As moças também talvez olharam para ele. Sozinho, com as suas mãos, tira a pedra pesada, contra o costume de se esperar por todos os rebanhos, ele dá para o rebanho do seu tio Labão. Então ele beija Raquel e explica que ele é filho de Rebeca, irmão do pai dela, versículos 11 e 12. Feito isso, depois de dar beber, não é? Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca, e ela correu e comunicou ao seu pai. Engraçado que ela fez a mesma coisa que a mãe dela, que a tia dela, a Rebeca, a mãe de Jacó, fez anos atrás, quando o servo de Abraão chegou. A Rebeca foi correndo para contar para o pai e para o irmão Labão. Agora,
a Raquel vai correndo para contar para o pai dela, o Labão, que um homem no poço chegou de longe dizendo tais coisas. E provavelmente passou um filme na cabeça do Labão. Alguns anos atrás, também chegou um homem no poço. Chegou com muitos presentes, com muitos camelos, com muitos servos, com muito dinheiro para pagar um dote. E ele levou a minha irmã. E agora ele está aqui? Será que ele tem camelo? Será que ele tem servo? Será que ele tem prata? Será que ele tem dote para pagar? Labão possivelmente tenha pensado nisso. Olha que o versículo 13 diz: quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. E aí a gente precisa fazer a seguinte pergunta aqui para esse versículo: o que é que Jacó disse para Labão? Porque o versículo diz que Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Tudo o quê? Não é? Será que ele contou que ele tinha enganado o pai dele cego? O que vocês acham? Será que ele contou como ele enganou o irmão mais velho e roubou a bênção da primogenitura e que agora ele estava fugindo para sobreviver? Será que ele contou que a mãe dele mandou ele fugir para a casa do irmão, Labão? Sua casa aqui, tio. Para se casar com uma das suas filhas? A gente não sabe o que ele contou. Que tudo é esse. A gente só sabe que é Jacó. E Jacó é conhecido por aquele que engana na Bíblia. A gente não sabe o que ele contou. Se você olhar comigo para Gênesis 28:2, vai aparecer aqui. Gênesis 28:2, a gente lê o seguinte: o desejo dos pais de Jacó: levante-se e vá a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. E é curioso que, após ouvir a sua história, Labão diz no versículo 14, né? Então Labão disse: de fato, você é meu osso e minha carne. E Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. E essas palavras, você é meu osso e a minha carne, lembram Gênesis 2:23, onde Adão tinha dito, não é, a respeito de Eva: essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. As palavras de Labão, elas parecem uma exclamação de reconhecimento. Ou seja, você é trapo do mesmo trapo que eu, sabe? A gente é pano do mesmo pano. Tipo, você engana, eu engano. Você é ganancioso, eu sou ganancioso. Você quer se dar bem, eu quero me dar bem. A gente é igualzinho. É como se ele dissesse isso. Você certamente é meu sobrinho. A gente é o mesmo trapo, não é? Enfim, seja como for, o Labão convida Jacó para ficar. E o verso 15 em diante diz assim: Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. E depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça? Só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu trabalho. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Então, depois de Labão observar Jacó e ver que ele era trabalhador e tal, não é? Por um mês, você vai trabalhar de graça para mim, não é? Escolhe aí qual vai ser o seu salário. E Jacó queria casar com a filha, mas só que ele não tinha dinheiro para casar. Ele tinha que dar o dote, mas ele não tinha dote nenhum. Ele veio só com a mochila nas costas, diferente do servo de Abraão, que veio com uma caravana. Ele não tinha nada. Então ele falou: eu vou ficar 7 anos trabalhando para o Senhor. 7 anos, em troca da tua filha mais nova, a Raquel. E isso, com certeza, para Labão foi algo excelente, totalmente excelente. E para Jacó também, porque para um fugitivo, ficar 7 anos ali era interessante. Ele ia ficar 7 anos ali guardadinho, enquanto trabalhava, e com isso ele acumularia os recursos para poder comprar a filha, ou pagar o dote. Só para vocês entenderem, se você não está acostumado com essa ideia de dote, era muito comum no passado que família olhasse para os filhos como trabalhadores da casa. Então, tanto os homens quanto as mulheres, os filhos, né, e filhas, eles eram trabalhadores.
Então, os meninos ajudavam no sustento, as meninas ajudavam no sustento da casa. Quando alguém vinha e se casava com a menina e tirava ela de casa, era como se tirasse alguém que trazia sustento para casa. Logo, o pai da casa e a mãe também, eles eram prejudicados por aquele casamento. Então, era comum que se desse um pagamento para aquele pai em troca do prejuízo, entre aspas, que a falta de sua filha faria para ele no prover da sua própria casa. Só que era interessante porque havia legislações a respeito disso. Inclusive, a própria Bíblia estabelece algumas legislações a respeito do teto máximo que você pode estabelecer como dote para a tua filha, para que, por exemplo, eu tenho uma filha de 15 anos, minha filha Ana tem 15 anos. Imagina você se isso existisse hoje. Eu estabeleceria que o dote para alguém casar com a minha filha é 200 bilhões de dólares. Porque eu sei que com isso nunca ninguém ia casar com ela. Eu estabeleço o teto. Você quer, você paga. Se não quer, ela vai ficar comigo aqui. Vai trabalhar, vai trazer o sustento para casa, uma parte eu deixo com ela, para ela sair com as amigas de final de semana, vai morrer aqui. Mas é interessante que Deus, em Deuteronômio, diz que o teto deveria ser 5 shekels de prata. 50 shekels de prata, ou 50 ciclos de prata, ou 50 barras de prata. Só para vocês terem noção, 10 barras de prata é equivalente a 1 ano de trabalho. 10 barras de prata, 1 ano de trabalho. 50 barras de prata, 5 anos de trabalho. O Antigo Testamento estabelece que o teto máximo para se pagar de dote para uma moça é 50 barras de prata. O que Jacó está fazendo aqui? Eu te ofereço 70 barras de prata. Eu te ofereço 7 anos de serviço. É mais do que se dava na época. E para Labão, isso é interessante. É mais do que se paga. É mais do que se dá. Eu vou ter alguém trabalhando para mim, vou ter alguém dando mais do que eu receberia, e vou ter a minha filha trabalhando também mais tempo aqui para mim. Então, Labão, em todos os sentidos, sairia ganhando. Enfim, só que Jacó, ele não sabia que estava na mente do tio dele, que além daqueles 7 anos, ele ficaria mais 7, e aí depois mais 6 anos ainda, trabalhando até que depois de 20 ele pudesse voltar para casa. E isso não é demonstração de amor de um tio por seu sobrinho, não é? A quem ele quer ajudar, como sangue do seu sangue, osso dos meus ossos, carne da minha carne nada, né? Labão, ele quer se aproveitar dele da mesma forma como um senhor opressor se aproveita de um servo, pagando este servo injustamente. E a gente vê isso de forma mais clara, principalmente nos últimos 6 anos, depois dos 14 trabalhados por Lia e Raquel, nos últimos 6 que ele trabalha para angariar fundos para si mesmo, Jacó, para que no final destes últimos 6 ele possa voltar para a terra dos seus pais. Para Lia e para Raquel, que é interessante, que são as filhas dele, e que Raquel era interessada dele, o texto diz, né, que Lia tinha olhos fracos e Raquel era formosa. No texto original diz que ela tinha olhos bonitos também. E é interessante que os nomes bíblicos, eles têm significados, né? E Raquel significa ovelha, e diz que o texto que ela era cuidadora de ovelhas, né? Lia significa vaca, e é provável que ela cuidasse de vaca, né? De rebanho, de gado, dessas coisas, né? E o verso 17 fala que Lia tinha olhos fracos, e isso naquele contexto hebraico, principalmente, significa que ela era uma pessoa simples, normal, não tinha uma beleza diferente, assim, que chama a atenção, sabe? Tipo eu tenho olhos fracos, entendeu? Se olha para mim, é normal, ninguém vai falar, nossa, que coisa linda, né? Jamais, eu falo, minha esposa fala, mas acho que fala, ou um dia falou, enfim, né? Depois que o cabelo caiu, não sei mais, nunca perguntei também, mas isso não tem nada a ver com o seu irmão. O fato é que a Lia tinha olhos fracos, que significa que ela era simples, normal. Já a Rebeca, não. A Raquel, não. Jacó via beleza nela. Foi fácil para ele, né? O verso 18, que é o seguinte, diz que como Jacó amava Raquel, disse a Labão, trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha
mais nova. E é interessante que no 19, olha, 19 e 20, Labão respondeu, 19 agora. Labão respondeu, é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Muito bonito isso, né? Um homem amando demais uma moça, ele trabalha 7 anos por ela, ele nem vê 7 anos passarem. Passa como uma fumaça de tanto amor que ele tinha. Ele cumpriu todos aqueles anos e era de se esperar que no final destes o sogro fizesse uma festa, mas ele não fez. Teve que o sobrinho procurá-lo. Versículo 21. Então ele disse a Labão, dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim, diante da reclamação, né, diante da cobrança, diante da lembrança, pelo menos, Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Labão deu uma festa, uma grande festa, um banquete. Normalmente, o casamento naqueles dias, ele durava 7 dias, 7 noites, né? E havia procissões na casa da noiva, na casa do noivo, a leitura de um contrato de casamento, uma grande refeição da qual participavam os familiares do noivo, os familiares da noiva, parentes da família estendida, vizinhos, amigos, etc. E a festa do primeiro dia, eram 7 dias, do primeiro dia ela terminava com o casalzinho de noivos indo para a Câmara Municipal, a Câmara Nupcial, onde eles consumariam o casamento. E era o quarto, onde eles consumariam o casamento, né? E é interessante porque muitas festas durante o dia, nos dias anteriores, algumas refeições, naquele dia todo é um dia inteiro de festa. As festas envolviam comida e bebida envolvia vinho, e é muito provável que Jacó já tivesse bebido um pouco de vinho, né? Pouco assim, bem vinho, né? E aí, outra coisa, as moças naquele tempo, elas não se casavam como hoje se casam, com o rosto aberto, elas se casavam com um véu. Praticamente todos os casamentos que você vê na Bíblia, assim, lembra da mãe de Jacó, quando ela chega lá em Canaã, quando ela pergunta para o servo, quem é aquele homem que vem vindo ali? Ele diz, é o meu senhor, filho de Abraão. O que ela faz? Ela coloca o véu na mesma hora. Era comum isso, bem, principalmente no dia do casamento. A moça que ia para a câmara nupcial com ele, estava com véu, eles entram na câmara, está tudo escuro, a moça está com véu, eles deitam, Jacó está com vinho na cabeça, eles consumam o casamento. E Jacó não percebe nada, porque está tudo escuro, ela tira o véu, obviamente. Mas e aí? A hora que eles acordam, ele olha para o lado e ele vê Lia, e não é Raquel. Ele, ué, o que você está fazendo aqui? Verso 23, à noite, ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Jacó nunca percebeu a troca, irmãos. Ela estava com véu, a noite era escura, quarto escuro. Jacó provavelmente intoxicado com vinho. Como é que ele vai reagir diante do engano? Primeira coisa que ele vai fazer ele tem que procurar o sogro dele. Será que ele vai se divorciar da Lia? Será que ele vai pedir Raquel? O que ele vai fazer? Bom, ele vai imediatamente falar com o seu sogro. É a primeira coisa que ele faz, né? Então, verso 24. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de sua filha Lia. E aí o verso 25. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão, o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Duas coisas que a gente vê aqui que são interessantes. Primeiro quando amanhece e Jacó vê Lia, ele se vê enganado. Jacó se vê enganado, é quase irônico, né?
Mas Jacó, que engana, é enganado. E ele vai procurar o sogro. Obviamente, ele vai procurar o sogro. O que é isso que o senhor fez comigo? Trabalhei pela filha mais nova por 7 anos. E o senhor me deu a mais velha? Antes de voltar a esse ponto, só um parênteses. O Labão deu como presente para sua filha Lia, que casou aqui com o Jacó, um presente, que foi uma serva chamada Zilpa. Era comum naquele tempo também os pais darem um dote, um presente para sua filha, por tudo que a filha fez pelo pai, pelos anos que ela trabalhou pelo pai, pelas bênçãos e provisão que ela foi para a família. Às vezes eles davam terras, às vezes eles davam dinheiro, barras de prata, de ouro, às vezes eles davam servos. Gente, o Labão deu uma serva para a filha dele. Não é normal isso. Não é normal. Isso mostra o coração de alguém que é pão duro, sabe? De alguém... a gente brinca falando turco, né? Mas isso é xenofobia, tá? Não pode falar isso. É mão de vaca. Pode falar mão de vaca? Tem nenhum problema com as vacas? Sabe, o cara que, né? Você entendeu. É assim, ele não abençoa a filha dele. Mas aí, o Jacó, voltando para aquele ponto, ele corre para o sogro e ele fala com o sogro. Que é isso que o senhor fez? Você me enganou. Muito interessante, né? Ele enganou Jacó com aquela que tinha olhos fracos. Não sei se você vê a ironia de Deus por trás de todo o texto. Por trás de todo o texto. Jacó, ele pretendeu enganar o seu irmão mais velho, mentindo para o pai que estava com olhos fracos e não via, dizendo ao pai com olhos fracos que ele era o Esaú, e ele roubou a bênção da primogenitura. Jacó sabia que o Labão estava por trás desse engano, por isso ele corre para o Labão, e ele diz isso que está aí no verso 25. Agora, olha o 26, que interessante. Labão respondeu. Isso foi um tapa com luva de pelica, né? Em nossa terra, não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Jacó estava descobrindo que nas terras de Labão, a mais nova nunca tomaria o lugar da mais velha. O que é que Jacó tinha feito lá na terra do pai dele? Ele, mais novo, tomou o lugar do irmão mais velho. É como se o Labão dissesse, aqui não. Lá você toma o lugar do teu irmão mais velho. Aqui, a mais nova não toma o lugar da mais velha. O Jacó vai falar o que para ele? Eu não tenho o que falar. Qualquer coisa que ele diga, condena a ele mesmo. Ele não pode protestar. Ele ali é igual a Labão. Ele e Labão são osso do mesmo osso, carne da mesma carne, trapo do mesmo trapo, pano do mesmo pano. Daí Labão abre para Jacó o seu plano, que provavelmente já estava em mente há muitos anos, né? No verso 27, complete a semana de festa, de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Ou seja, nós temos mais 6 dias de festa de casamento. Hoje só foi a primeira dia e noite. Fica mais 6 noites com a Lia. Completa a semana da festa do casamento. No 8º dia, eu vou dar também a Raquel para você. Você não vai ter que trabalhar mais 7 anos para depois eu dar a Raquel. Eu já vou dar no 8º dia. Semana que vem você já vai estar com a Raquel e você já consuma um casamento com ela e você vai ser esposo das duas. Mas você vai ter que me trabalhar mais 7 anos por ela. E aí, você quer? Você aceita? Casar-se com a outra filha mais nova, mas ter que trabalhar por mais 7 anos? O que o Jacó falaria para ele? Será que ele serviria por outros 7 anos? Ele que ouviu da mãe que depois de alguns dias ele voltaria para lá, e você sabe que Jacó, quando volta para lá, a mãe já estava morta. A mãe nunca mais viu o filho, e o filho nunca mais viu a mãe. Eles que enganaram juntos, o pai / marido, nunca mais viram um ao outro, Rebeca e Jacó. Como uma espécie de disciplina por essa mentira e engano, tentando esquematizar para que a bênção de Deus viesse dessa forma. Será que ele não queria voltar para a mãe? Enfim,
Veja o que a mãe disse lá em Gênesis 27, 44. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. Enfim, mais 7 anos agora. E aí em Gênesis 29, versículo seguinte, o 28, 29 e 30, nós lemos assim: Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana da festa da primogênita, Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia e continuou trabalhando por Labão durante mais 7 anos. E estes outros 7 não foram tão rápidos, tão fáceis, tão tranquilos quanto aqueles primeiros. Eles foram muito difíceis porque Jacó viveu lutas e tensões com seu sogro e viu problemas dentro de casa entre as duas irmãs, que brigavam entre si. Veja o que está em Gênesis 30, versículo 8. A gente vai ler esse texto amanhã à noite, mas eu quero antecipá-lo, que diz assim: Raquel disse, com grandes lutas tenho competido com minha irmã. Veja, eu tenho competido com a minha irmã e consegui vencer, por isso deu ao filho o nome de Naftali, porque quem deu ao filho aqui, na verdade, não foi ela, foi a serva dela, a Bila, que deu ao servo, à luz, um filho, e ela tomou como se fosse dela, né? Enfim, Jacó fez uma bagunça na vida dele. Parecia que o Senhor havia se esquecido ou abandonado. Onde é que estava o Senhor que tinha prometido que estaria com ele e o manteria e daria a ele uma descendência como o pó da terra? Pode até parecer que o Senhor está ausente nesse texto, mas o fato é que o Senhor está agindo por detrás de toda essa história, por meio do engano do Labão, por meio de tudo. O Senhor está agindo para dar uma multidão de filhos para Jacó. Jacó agora ele tem 2 esposas e 2 servas. E no capítulo seguinte a gente vai ver como essas 4 mulheres tiveram filhos com Jacó, 12 filhos e uma filha, não é? Mas esses 12 filhos formaram aqueles que foram os 12 patriarcas, que foram as 12 tribos de Israel. Não é? Deus está ausente? Não, Deus não está ausente. No versículo 31, voltando a Gênesis 29, versículo 31, a gente lê que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Isso é muito interessante porque a preferida de Jacó era estéril. E parece que era o Senhor que estava a tornando estéril. Os planos de Jacó, mais uma vez, estão sendo frustrados. Ele escolheu Raquel para ser a mãe dos seus filhos, mas Deus, o Senhor, escolheu Lia. Isso é muito interessante. Raquel tinha um coração idólatra. Lembra de quando que eles fogem dali para voltar para a terra prometida? Quem que rouba os ídolos dos caldeus da casa de Labão? Raquel. Nem o Jacó sabia que a esposa dele, a Raquel, tinha roubado os ídolos do pai. O Labão queria matar quem tivesse roubado os seus ídolos. Raquel. Lia, aquela que não foi amada, foi aquela que foi testemunhada e cuidada pelo Senhor. Dela veio o primogênito de Jacó. Veja no verso seguinte, o 32. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz um filho a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ela reconhece o Senhor. Aí, no versículo seguinte, diz que ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho, e lhe deu o nome de Simeão. Ela reconhece o Senhor, e aí ela tem de novo, versículos 34 e 35, Lia ficou grávida ainda outra vez, e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho, então disse: desta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá, e depois disso não teve mais filhos. Vejam, irmãos, Lia, aquela que foi desprezada, menosprezada, aquela que não foi escolhida pelo marido, não foi amada, ela deu à luz
as 4 mais importantes tribos de Israel vieram dela. Moisés e Arão eram da tribo de Levi, descendentes de Lia. O Senhor também escolheu os levitas para serem aqueles que serviriam no seu templo. E o sumo sacerdote seria um descendente de Lia, dos levitas. Davi, o grande rei, era um descendente de Judá, filho de Lia. E a linhagem messiânica, o nosso Senhor Jesus, veio de quem? De Lia, porque ele veio de Judá, daquela que não foi amada, daquela que não estava nos esquemas, daquela que não foi a escolhida no plano humano. Com certeza, quando a nação de Israel leu essa história do engano de Labão no futuro, né? E sobre as escolhas erradas de Jacó também, certamente eles ficaram conscientes desse grande mistério. O Senhor soberano, ele pode cumprir as suas promessas, mesmo que enganos e esquemas estejam acontecendo entre os homens, porque nada é capaz de impedir o agir de Deus e o cumprir das suas promessas sobre o seu povo. Lá em Betel, o Senhor prometeu algumas coisas a Jacó. Lá em Gênesis 28:14, eu volto àquele texto, onde Deus disse a ele, naquele sonho que ele teve deitado numa pedra, Deus disse: a sua descendência será como um pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, e em você serão, e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O nascimento dos 4 filhos de Lia, com o nascimento deles, o Senhor começou a cumprir essa promessa de abençoar todas as famílias da terra. No fim de Gênesis, quando Jacó se moveu ao Egito, ele já tem praticamente 70 filhos, fora aqueles 12 com essas 4 mulheres. Em Gênesis 46:27, nós lemos: e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. E todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. E Êxodo 1:5 diz assim: todos os descendentes direto de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. É interessante que 70 é um número perfeito, não é, e inteiro para os judeus, mas ainda assim não é como o pó da terra. No Egito eles sofreram perseguições, mas mesmo assim eles se multiplicaram muito, saíram de lá com alguns milhões, mas mesmo assim não é como o pó da terra que enche a terra, porque essa promessa de encher a terra e de, por meio deste povo, que é o povo de Deus, fazerem e verem abençoadas todas as famílias da terra, só veio quando um descendente de Abraão, Isaque e de Jacó viesse lá na frente, de Judá, de Lia, que foi o Senhor Jesus. Eu quero concluir, meus irmãos, pensando na própria história de Jesus, porque Jesus também foi alguém que foi muito enganado. Judas Iscariotes enganou Jesus. Ele vendeu o mestre por 30 moedas de prata e traiu Jesus com um beijo no rosto. Os principais sacerdotes e o conselho do Sinédrio, grande Sinédrio, usou mentiras, falsas testemunhas para condenar Jesus. Pilatos, no final, quando ele estava fazendo o julgamento, ele viu que Jesus era inocente, ele declarou Jesus inocente. Deus, no entanto, usou os esquemas, os enganos e as mentiras para cumprir sua promessa de levar Cristo para a cruz, o seu Filho, para fazer com que ele fosse sacrificado em nosso lugar e morresse pelos nossos pecados, e enfim pudesse ver multiplicada a descendência de Jacó, fazendo com que eles fossem tão numerosos quanto o pó da terra. E após a ressurreição, Jesus explicou aos seus discípulos o seguinte, em Lucas, capítulo 24, versículos 46 e 47. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Jesus, ele envia os seus discípulos. Lá em Mateus 28:19, os irmãos conhecem bem o texto, ele diz: portanto, ide, vão, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O resultado final dessa missão, que começa com Abraão, é revelado no livro de Apocalipse, quando João, o apóstolo, em Apocalipse, tem uma visão do Cordeiro, em Apocalipse 5, versos 9 e 10, que diz assim: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, toda a terra. Esse será o fim glorioso daqueles que se achegam ao povo de Deus. Hoje nós podemos também ter, às vezes, nossas dúvidas a respeito de muitas promessas. Em muitos países hoje, como na Índia, a gente tem recebido relatórios de algumas agências missionárias recentemente, os irmãos sofrendo, sendo perseguidos, casas queimadas, igrejas queimadas, eles tendo fugido para o meio do mato, alguns países na África, alguns outros países na Ásia, alguns cristãos sendo perseguidos e mortos pela sua fé. Na Europa, a igreja tem praticamente morrido. Na América do Norte, a mesma coisa, por conta do mundanismo, secularismo, materialismo, entrando no coração de muitas pessoas, especialmente dos mais jovens. E aí a gente fica perguntando: o que vai acontecer com a igreja amanhã? Será que ela vai acabar? Será que não vai ter ninguém mais para pregar, para tocar, para cantar, para adorar? Será que a promessa vai falhar? Será que a semente de mostarda que foi plantada, e a parábola dizia que ela cresceria e os seus galhos se estenderiam por toda a terra e árvores viriam do mundo inteiro e se aninhariam dela, será que esses galhos vão secar? Será que, como disse o profeta Naum, que a glória de Deus encheria a terra como as águas cobrem o mar? Será que isso não vai acontecer? Será que no fim será um fracasso? Será que no fim as portas do inferno triunfarão e vencerão contra a igreja de Jesus Cristo? Será? Será que ele abandonou o mundo? Será que ele abandonou o seu plano? Será que Deus se esqueceu diante de tantos falsos pastores e mestres e padres? Diante de tantos pecados e abusos e mentiras? Diante de tanta corrupção? Falsas religiões, crimes terríveis em nome de Deus? Será que a promessa de que o seu povo se tornaria tão numeroso quanto o povo da terra falhou? Irmãos, a história do casamento de Jacó com Lia e com Raquel nos conta que Deus nunca está ausente, mesmo que os seres humanos tracem esquemas ou enganos. Deus permanece soberano sempre. E a soberania do Senhor irá cumprir as suas promessas, de que os descendentes de Jacó, incluindo nós, hoje como igreja, também chamados no Novo Testamento de o Israel de Deus, filhos de Abraão, Paulo nos chama assim lá em Gálatas, circuncidados no coração, irá se cumprir e será tão numerosa quanto o pó da terra. Deus não falhará. Foi Jesus mesmo quem disse lá em Mateus 8, versículo 11. E eu quero ler esse versículo para encerrarmos. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaque, e olha quem vai estar lá? Jacó. No reino dos céus. Irmãos, Jacó merecia estar ali. Você merece estar ali. Quem merece estar ali? Se não é a graça de Deus sobre nós. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela sua bondade e misericórdia, para que Ele seja glorificado, louvado, adorado pelos séculos dos séculos. Porque Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue por você, para que se você se arrepender dos seus pecados e crer
nele, como teu único e suficiente Senhor e Salvador, e entregar a sua vida a Ele, Ele possa te transformar num filho verdadeiro de Deus e possa te trazer paz e perdão para a alma e para o coração e te dar a certeza de que, apesar de você, existe uma promessa de bênção no presente e no futuro sobre você e sua família. E você pode se apegar a essa promessa, não porque você merece, mas porque Ele é bom. O nosso Deus é bom. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua bondade e pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia, que não nos retribui segundo aquilo que merecíamos, a nossa culpa, os nossos erros, as nossas falhas, mas nos trata com tanta bondade. E obrigado pela Tua graça, Senhor Deus, que também derrama sobre nós tantas bênçãos, tanta providência, que nós não merecíamos receber, porque o Senhor também nos ama e decide cuidar de nós, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos por essa bondade infinita e suplicamos que o Senhor renove mais e mais a cada dia o nosso coração, de glória em glória, como escreveu o apóstolo Paulo, à imagem de Cristo Jesus, a cada dia mais e mais, para que não só nos tornemos pessoas mais santas, mas pessoas também que te amem mais, pessoas que te queiram mais, pessoas que queiram estar mais perto de ti a cada dia e queiram levar outros para mais perto de ti a cada dia também. Faz-nos pessoas assim. Pedimos gratos por teu amor em nome de Jesus. Amém.